você que acompanha a gente aqui no Conexão Úrsula Vidal, que começa agora no seu sabadão, em novo formato, você acompanhando a gente em vídeo. Gente, muito assunto bacana nesse programa de hoje. Olha, eu vou começar de trás para frente. A nossa história de amor. Não posso nem desafinar, senão vou passar vergonha, tá? Quero dizer que tem Júlio César Patrício hoje, mas o tom do nosso Conexão Úrsula Vidal. Mas a gente vai falar também da vacinação de adolescentes e jovens com deficiência, que começou a acontecer essa semana. E vamos falar das destrambelhadas, para dizer o mínimo, mas a gente pode chamar de irresponsáveis, a gente pode dizer que foram absurdas, declarações do nosso ministro da Educação, sim, infelizmente, da Educação, Milton Ribeiro, falando que que o Estado brasileiro não deve fazer a política do inclusivismo. Então, o que é? Para excluir, ministro? Vamos entender isso. A gente vai conversar hoje com a coordenadora estadual de políticas para o autismo, Nayara Barbalho. Tem conversa também com a deputada estadual Nilce Pinheiro, que é procuradora especial da mulher na LEPA. A gente está aí finalizando esse agosto de lilás, de enfrentamento à violência contra a mulher. Os dados não são dados muito animadores, a não ser o fato de que a gente continua avançando nas políticas, mas são muito preocupantes. E Jana Borg vai falar sobre a Boutique da Paz. Olha que legal, agora o nosso Teatro da Paz tem uma boutique com produtos lindos, eu não vou nem dizer que eu fico doida cada vez que eu vou lá, mas tudo bem, estamos querendo convidar você, porque todos os produtos são inspirados nos nossos elementos artísticos, decorativos, nos traços arquitetônicos do nosso Teatro da Paz. Então, gente, vamos começar a nossa primeira entrevista do programa de hoje. Vamos conversar com Nayara Barbalho, que é coordenadora estadual de política para o autismo. Ela é do mesmo planeta que eu vim, entendeu? Do Viradas no Giraia, do Ligadas no 220. Ela não para. A gente vai no Instagram dela de manhã, ela está em 3 lugares, à tarde ela está em 5, à noite ela está em 10. Não sei como consegue, mas consegue. Nayara, essa foi uma semana, e eu vou até começar já puxando uma polêmica, porque eu acho que é bom a gente fazer essa partilha de informação responsável. A gente dizendo o seguinte: puxa, mas por que estão fazendo a vacinação de adolescentes se nós ainda temos 200 mil adultos que não vacinaram, muitos retardatados, perderam? Vamos falar dessa decisão de vacinar jovens com deficiência. Sim, em primeiro lugar, bom dia a todos, um excelente sábado a todos os ouvintes aqui do programa Conexão. É importante esclarecer que os adolescentes com deficiência, eles são considerados grupo de risco. Muitos deles, por exemplo, não conseguem utilizar a máscara, levam com frequência as mãos na boca, nos olhos, não têm a compreensão da necessidade de manter distanciamento, enfim, então tem muitas comorbidades, por exemplo. Então, era uma luta grande aí para que o governo federal liberasse, obviamente, os municípios só poderiam iniciar essa vacinação quando o governo federal liberasse não só a faixa etária e o tipo de vacina, né, testada nessa faixa etária. Qual é o tipo de vacina, Nayara? A Pfizer. A Pfizer. Uhum. Como também liberasse o quantitativo disponível para esse grupo, que é, sim, considerado um grupo de risco. Nayara, nós temos hoje um levantamento seguro em relação à quantidade de jovens que têm algum tipo de deficiência e que precisam ser incluídos nessa prioridade da vacinação? Não existem dados, infelizmente, no Brasil, específicos em relação ao autismo. O que a gente tem 24% da população brasileira tem deficiência. Algum tipo de deficiência. Isso, então é um número muito significativo. Quando a gente traz, por exemplo, para o autismo, nós trabalhamos com um indicativo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, e o percentual que nós temos para pessoas com autismo é 1 a cada 54 pessoas. Quando você replica isso para o estado do Pará, com mais ou menos 8,5 milhões de habitantes, a gente está falando aí de mais de 150 mil pessoas somente com autismo no estado do Pará. Então, é um público muito grande, invisível, né? Porque a gente sabe, o autismo é uma deficiência invisível e que precisava, com urgência, ter essa imunização.
Essas políticas têm avançado bastante, principalmente depois da criação dessa coordenadoria estadual, né, Nayara? Olha, é muito interessante, porque cada vez eu já te entrevistei tantas vezes e quero te entrevistar, assim, muitas outras vezes, sempre com não só as informações de qualidade, mas com boas notícias no sentido do avanço das políticas públicas. Olha só, a gente quando ouve, eu ouvi isso, eu vi no meu Instagram, né, quando a gente noticiou que começou a vacinação para jovens, né, crianças e jovens com deficiência, lá no meu Instagram eu disse assim, puxa, olha, Úrsula, eu entendo, mas eu acho um absurdo, nós somos adultos, temos mais risco e tal. Aí o que eu fico tentando me colocar no lugar dessa pessoa? Eu falei assim, puxa, mas tem algum sentido no que ela está dizendo, ela está preocupada, ela se entende como um grupo de maior risco. E a gente não pensa nisso que tu acabaste de dizer. Leva a mão à boca, tem dificuldade de colocar a máscara, não entende a necessidade do distanciamento social. Então, assim, embora nós tenhamos campanhas extremamente bem realizadas, no sentido da partilha da informação, da visibilidade, da garantia de direitos, da prioridade na fila, por exemplo, a compreensão do dia a dia é um imenso desafio ainda para nós, né? Sim, infelizmente, há um desconhecimento e um preconceito mesmo. Eu penso que por conta dessa falta de informação muito grande ainda no Brasil, a gente tem muito que caminhar para conseguir fazer uma verdadeira inclusão. No dia a dia, nós recebemos várias denúncias de desassistência, de desconhecimento, e a gente está falando isso de tudo, de rede de atendimento, de família. Então, nunca é demais falar, informar e conscientizar sobre a inclusão. Nós realmente, durante esse período de pandemia, eu considero, ainda ontem eu falava sobre isso numa live na APAI, que eu considero que nós tivemos grandes avanços, porque eu consigo concretamente dizer aquilo que o governo do Estado realizou nesses últimos 2 anos. E carteira, criação de base de dados, primeiro, como se faz, como se propõe, como se realiza a política pública sem dados. Não há dados no Brasil. E o Estado do Pará criou a sua própria base de dados. Olha, saiu na frente do governo federal. E outros estados estão imitando o Estado do Pará. E que bom, porque aquilo que é bom deve ser copiado. A carteira compreendida não como estigma, mas como uma garantia de direitos. Exatamente, porque eu tenho acesso prioritário a serviços públicos e privados. O autismo, ele tem um estigma muito grande por ele ser invisível, né? Então, a gente sempre precisa justificar os nossos direitos. E justificar o comportamento da criança. Justificar, não só da criança, do adolescente, enfim, adultos. É impressionante a quantidade de adultos que estão se enxergando autistas por conta dessa divulgação, dessa reverberação. Inclusive, nós temos inúmeros casos de pais que estão sendo laudados junto com o filho. Olha! Impressionante. Isso é o quê? É porque nós estamos trazendo reverberação, conhecimento, capacitação de profissionais. Então, além do cadastro que está sendo criado e da carteira, que é uma garantia de direitos importante, sim, e na carteira do Estado do Pará nós temos outros dados que constam na carteira também importante, nós também implementamos um novo modelo de atendimento da pessoa com autismo no Estado do Pará. E esse modelo de atendimento, baseado na ciência, baseado em evidências científicas, é um modelo difícil de ser implementado, que é baseado na análise do comportamento aplicada. Então, o Estado do Pará sai na frente na implementação de um trabalho baseado em evidências científicas no SUS. Então, nós abrimos, mesmo nesse período de pandemia, nós abrimos um centro, um núcleo de atendimento baseado na análise do comportamento aplicada, com 300 novas vagas dentro do nosso CIR, que é o CER4, o Centro de Reabilitação do Estado. E nós já imediatamente identificamos a imensa necessidade de descentralizar para abrir em outros polos do Estado. Então, essa também é uma vitória muito grande.
Para além disso, nós identificamos que capacitação de profissional é algo que não tem o que discutir. A rede está posta aí e não atende porque não sabe atender. Sim. Então, para o próximo mês, agora de setembro, nós vamos formar 500 servidores públicos Que legal. em 7 municípios. Somente da saúde? Não. Assistência social, educação. todas as Legal. áreas intersetoriais. E em 7 municípios, essa foi uma parceria da CESPAS com a Escola de Governança. Bacana. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho que tem muitas frentes de atuação, né? Porque não existia política pública. Gente, 150 mil, assim, é uma demanda que estava invisibilizada e sem a possibilidade, inclusive, do diagnóstico para que você desenvolva capacidades, né? Para o autismo especificamente, é o que muda a vida das pessoas, é a intervenção precoce. Eu queria trazer um dado que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de síndrome de Down, por exemplo, nós estamos falando de 1 a cada 700 pessoas. Para o autismo, eu estou falando de 1 a cada 54. Então, você imagina que certamente você já ouviu falar numa instituição que atende síndrome de Down, mas você não ouve falar de uma instituição forte no Brasil que atende autismo. Nossa, esse dado é o famoso sacode, né? Entende do que a gente está falando, é disso que se trata, né? A gente vai falar agora sobre essa semana marcada por declarações desastrosas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que começou com uma declaração acerca do comportamento de crianças e jovens com deficiência que atrapalham, isso aqui é entre aspas, tá? Foi ele que disse, que atrapalham o desenvolvimento das aulas dentro de sala de aula. E depois, para encerrar o conjunto dessa obra terrível, né? Produzida por essa incontinência verbal do nosso ministro da Educação, ele diz que o Brasil não tem que praticar o inclusivismo. Enfim, é um desserviço, é um retrocesso, um formador de opinião, né? Para além de um servidor público, um formador de opinião, porque o que o ministro da Educação diz, evidentemente, isso reverbera não só nas redes sociais, como na imprensa. Ainda bem que nós estamos num processo bastante consolidado de inclusão social, né? Nayara, que triste, que bom que a sociedade reagiu de uma maneira muito rápida, mas o que mais esperar desse governo, né? Assim, a gente nunca imaginou. É tão terrível, né? É tão terrível. Na verdade, Úrsula, a fala do ministro, ela reflete exatamente o que pensa este governo, né? E a gente fica extremamente triste porque a educação, ela é um calo de inclusão no Brasil. O Brasil ainda, como eu falei, não só na política pública da saúde, mas na política da educação tem muito a caminhar. E esse ministro, ele reverbera aquilo que nós já identificávamos no ministro anterior, que foi tão desastroso quanto, mas trabalhar políticas de segregação. Eles propuseram, através de um decreto, a Política Nacional de Educação Especial. E, graças a Deus, a sociedade reagiu e, enfim, o Supremo suspendeu, né, a vigência do decreto, porque se faz uma política sem diálogo, sem ouvir as partes. E a proposta dessa política é a criação de escolas especializadas, né? É preciso, eu gostaria de me manifestar em relação a isso, especificamente, no sentido de que nós precisamos ouvir as duas partes. Nós precisamos ouvir a justificativa técnica, principalmente, valorizar a ciência, valorizar os técnicos, para aí sim propor uma política nacional de educação especial inclusiva. Então, essa fala do ministro, ela reforça a tese de que é uma política de segregação, a política proposta, a política que foi suspensa judicialmente. Por quê? Porque cria as escolas especializadas. Hoje, um dos maiores calos que nós temos é justamente a matrícula dos nossos filhos. Eu vou dizer, inclusive, como um depoimento pessoal, meu filho foi negado em 4 escolas particulares. Mas, de lá para cá, nós estamos lutando para caminhar com esse processo. E aí vem atravessado um decreto onde não houve diálogo, e aí, em seguida, uma fala dessa, de um ministro da Educação, é
como se a gente estivesse aqui no estado e em outros estados também, remando, e vem assim essa enxurrada de onde deveria vir o exemplo da inclusão, que é justamente do ministro da Educação. Eu só posso lamentar, dizer que aqui no estado do Pará nós temos trabalhado junto com a Secretaria de Educação para fazer a inclusão nas escolas e a inclusão efetiva. Não é aquela falsa inclusão do aluno com deficiência estar dentro da sala de aula apenas para dizer que tem aluno com deficiência na sala de aula. É fazer a adaptação escolar para que aquele aluno com deficiência aprenda com as suas dificuldades, mas que aprenda junto com a turma, o restante da turma. Eu vou te dar um depoimento, Nayara, nesse sentido. As minhas filhas estudaram ainda na educação infantil, numa escola que tinha essa política da inclusão. Então, nós tínhamos crianças com Down, crianças com autismo, dentro de sala de aula. E, assim, a experiência para a percepção da riqueza da diferença no outro, de como eu posso auxiliar, de como eu posso ser solidário, de perceber que eu posso ser um ponto de agregação, de que a criança, muitas vezes, ela tem um componente, que é um componente do medo da diferença, ou não, tem crianças que se comportam assim, a partir do exemplo do adulto, e tem crianças que enxergam na diferença da outra criança uma riqueza, né, um aprendizado, como é que eu me comporto diante dessa experiência nova que está me provocando. Então, assim, foi, para nós, adultos e pais, também um aprendizado extraordinário de união, de solidariedade, de alteridade, sabe? É um processo rico para a família, não é só no ambiente escolar, não é só no ambiente da sala de aula entre as crianças, é para as famílias. Nós ficamos muito unidas e unidos, todos nós, inclusive quando percebíamos que havia um pai que estava com uma dificuldade de adaptação. Como nós lutamos para que a inclusão fosse efetiva, como tu disseste? Sim, e é importante que a família compreenda que esse processo de inclusão que a criança passa, né, quando a criança passa, ela é transformada naquele adulto que não só inclui a pessoa com deficiência, ela inclui os idosos, ela consegue enxergar, por exemplo, a prioridade de uma grávida, ela amplia para as necessidades do outro. Então, o processo de inclusão, ele é tão grande, ele é tão amplo, ele é tão imenso, ele transforma as pessoas em pessoas melhores. E esse exemplo que você deu é o exemplo que deve ser seguido pelas demais famílias. Infelizmente, ainda existem algumas famílias que acham, como esse ministro, que a criança atrapalha, não conseguem enxergar o quão transformador é conviver com uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que tem alguma necessidade diferente da sua. Então, o recado que eu quero dar aqui para quem está nos ouvindo hoje é esse: tente enxergar a inclusão como um processo de aprimoramento do ser humano, como um processo de transformação do ser humano em uma pessoa melhor. Nayara, sempre essa luz, né? Nayara Sol, vem para iluminar. Beijo no teu coração, gratidão por tantas informações importantes, pela partilha de experiências, mesmo não só como coordenadora estadual de políticas para o autismo, mas também como mãe de uma criança autista e também como uma pessoa que tem um acúmulo muito grande de relatos, né? Porque assim, é o que eu vivo, é o que eu escuto, é o que eu partilho, portanto eu sou também um emissor de informação, uma emissora de informação, para que a gente construa uma experiência humana que valha mais a pena. Beijo no teu coração. Obrigada por essa oportunidade, essa prestação de serviço público. Parabéns pelo programa. Valeu, gente. Então, gente, um beijo no coração da nossa querida Cleide Moraes, que está lá no plano superior. Eu amo essa versão da Cleide Moraes, do Virgulino Ferreira, o Lampião. Mas, na verdade, vamos falar de Maria Bonita, né? Gente, falando em Maria Bonita, vamos falar de Maria da Penha. A Lei Maria da Penha completou 15 anos esse ano. Claro que a gente não celebra e comemora, a gente reforça a importância dos avanços, a gente se articula, a gente amadurece os processos. Quando a gente fala assim, a gente celebra, é difícil celebrar, né?
mas, de certo modo, também é um reconhecimento, vamos dizer assim, pela articulação e a representatividade que essa lei tem para as mulheres do Brasil inteiro, para a garantia de direitos e para as famílias do Brasil inteiro, né? Porque somos nós que seguramos essa onda, viu, minha gente? Vamos lembrar disso, que mais da metade das famílias, por exemplo, de Belém do Pará, são sustentadas somente por mulheres e a outra metade por homens e mulheres. Então, o nosso papel tem uma importância não só econômica, como simbólica na formação de indivíduos mesmo na sociedade paraense. Eu vou conversar agora com a deputada estadual Nilce Pinheiro. É sempre um prazer te receber, deputada. Ela é procuradora especial da mulher na LEPA, que nesses 2 anos tem feito um trabalho incrível nessa procuradoria, que quando a gente diz assim, vamos fazer balanço, é sempre um balanço de tantos atendimentos. Assim, a gente fica feliz porque funciona a política pública, mas se angustia porque são tantas as mulheres em situação de violência. Deputada, eu vou começar logo aqui com um dado escandaloso. Eu estou muito impressionada com esse dado divulgado recentemente pela Segup, que são os dados da violência contra a mulher, consolidados de janeiro a julho desse ano de 2021. Quase 9.000 denúncias de violência, mais o mais grave. 49 casos de feminicídio. Se a gente diminui, se a gente faz a conta aqui, tá? Janeiro a julho, 180 dias, metade do ano, dividido por 49, você vai ter mais ou menos um feminicídio a cada 4 dias no estado do Pará. Meu Deus do céu, deputada. Assim, o que está acontecendo com a sociedade? Assim, a gente está adoecendo mais, havia uma invisibilidade, a gente não classificava como feminicídio, piorou mesmo com a pandemia, as mulheres estão em mais vulnerabilidade socioeconômica, portanto, estão mais vulneráveis às violências. Que bom te ter aqui, boa tarde. Que susto, né? Eu primeiramente quero assim cumprimentá-la e em seu nome cumprimentar todos os telespectadores, todos os nossos internautas das redes sociais. Quero te parabenizar mais uma vez, né, pelo novo formato do programa Assinatura Úrsula Vidal, né? Então, eu quero cumprimentar você e parabenizá-la, né? Sobretudo com este programa, né, nesse novo formato também que atinge, né, a toda a população e dizer também da importância de nós falarmos dessa temática. Você inicia aí com dados que são chocantes, né? A gente se arrepia, se indigna, como você mesmo está colocando aí. Nós estamos vivenciando o mês de agosto lilás, o mês que se comemora 15 anos da Lei Maria da Penha, 15 anos, o que é uma grande conquista, mas o que a gente comemora com essa lei, né? E a gente fazendo aí um retorno histórico, né, cronológico, a gente sabe muito bem como foi criada a Lei Maria da Penha, né? E só isso daí você vê, a Lei Maria da Penha, ela foi criada nesse formato de que o Brasil foi condenado, né? Condenado pela sua omissão, pela sua falta de responsabilidade com essa pauta da mulher, no sentido da violência contra a mulher. Então, você vê a história de Maria da Penha, década de 80, quando ela foi, por 2 vezes, sofreu tentativa de homicídio, por 2 vezes, na década de 80. Em 2002, em 2002, o Brasil foi condenado, né, e foi obrigado, né, a ter uma lei que legitimasse esse combate à violência contra a mulher. E aí você sabe muito bem que em 2006, que é da onde foi aprovada a lei, né, na Câmara Federal, onde foi aprovada no governo do então, naquele momento, Lula, né, presidente Lula, e nós temos uma lei que se considera, em nível mundial, é a 3ª lei mais completa de combate à violência contra a mulher. No entanto, a gente se depara com esses dados alarmantes. E aí eu falo da importância que vivenciamos hoje, o Agosto Lilás, que foi criado aqui no estado do Pará, um movimento social, as mulheres, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher pactuou. Vamos trabalhar um mês de conscientização, né, da violência, de combater a violência contra a mulher, e aí então vem o Agosto Lilás, e que eu digo, a gente tem que ter, não é só agosto, é setembro, é outubro, é novembro, todo dia, né? dia,
a gente tem que ter essa conscientização de combate a essa violência, e essa violência ela vem a cada vez mais aí nos estarrecendo, né, por esse aumento de violência, e eu avalio também que esse aumento de violência é também pelo combate que a gente faz através de campanhas educativas, através de campanhas que orientam a mulher a denunciar. Não hoje as está mais mulheres, aceitando hoje as também, mulheres né? denunciam. Hoje, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado, com as 10 deputadas que a gente comemora sempre, hoje eu estou procuradora especial da mulher, mas é um compartilhamento de compromissos e responsabilidades hoje da Assembleia Legislativa do Estado. Digo isso porque essa semana, quando tivemos a nossa sessão ordinária, essa semana que passou, nós tivemos uma sessão em que foi aprovado um requerimento de minha autoria de repúdio à violência sofrida por uma jovem mulher no município de Capanema, e por incrível, foi assim, em cadeia. As deputadas todas foram para a tribuna comentar o nosso requerimento, e nós tivemos deputados que se levantaram, disseram, não, eu quero também discutir o requerimento. Então, foi uma coisa assim que, para mim, me emociona de ver o envolvimento e o comprometimento que a gente vem fazendo dentro da própria Assembleia Legislativa. Agora, né? deputada, é impressionante, né? Enquanto no Congresso Nacional se discute a violência política contra a mulher, porque senadoras e deputadas sofrem violência política, nós estamos num movimento aqui no estado do Pará de fortalecimento. De fortalecimento. Então, a gente sabe que esse Agosto Lilás, ele vem também para isso, para fazer essas campanhas, e foram inúmeras campanhas. Eu mesmo estive com um problema de saúde agora nesse mês, mas eu vi e acompanhei, e ainda estou participando, porque depois que eu retornei... Teve live, né, essa semana? Tivemos live, a Defensoria Pública fez um evento muito interessante, um programa Defenda-me, né, contra o feminicídio. Eu participei, várias juízas, desembargadoras participaram, a sociedade civil, várias mulheres lá deram seu testemunho, que vieram da violência, de medidas protetivas, e colocaram lá a sua experiência. Então, eu estive no evento também do Ministério Público. O Ministério Público fez por 3 dias seminários, inclusive esse mesmo seminário se repetiu aqui na região metropolitana, mas em Santarém, em Marabá, está acontecendo esses seminários com o envolvimento da sociedade. Então, esse movimento, ele é um movimento de conscientização, é um movimento de combate. Então, tivemos aí também pelo Ministério Público a homenagem a 10 mulheres empoderadas pelo Ministério Público. Eu tive a grata honra e satisfação de participar, de ter sido homenageada no Ministério Público. E assim, também teve no Tribunal de Justiça uma semana também de combate à violência, a família, a paz e a família da mulher. Então, foram vários movimentos, e assim a Ananindeua, as câmaras municipais. Então, tudo isso é num movimento de conscientização, mas também de esclarecimento. Hoje, a sociedade como um todo... Mete a né? colher. É preciso meter colher. E eu abro aqui um parênteses, que nós tivemos uma lei aprovada agora, recentemente, na Assembleia Legislativa, uma lei que foi criada na Assembleia Legislativa, mas pelo deputado Chicão, nosso presidente da Assembleia Legislativa, que foi o precursor, o criador dessa lei aqui no estado do Pará, para que fosse feito denúncias nos condomínios, nos residenciais, responsabilizando as pessoas. Se você ouve, meta você colher tem que ir lá e salve a denunciar. vida de uma mulher. Então, foi um deputado. Então, esse movimento que você está colocando aí, que de incentivo também a isso, a gente vem vivenciando. Então, assim, a gente vê que essa lei, né, que a gente vê que foi muito sofrida, foi muito dolorida, hoje nós temos uma lei, e aí a gente tem Maria da Penha ainda viva, né, e que fala o tempo todo que o que precisa é a gente denunciar, o que precisa é a gente fazer esse movimento de conscientização. Nós temos uma lei também aprovada na Assembleia, eu tenho que falar como legisladora, nós temos uma lei aprovada também de um deputado estadual, uma lei que também obriga
obriga as instituições educacionais, as escolas do Estado, a Secretaria de Educação, isso já foi implementado, foi aprovado, foi sancionado pelo governador, isso já foi implementado, que durante o mês de março se faça também um trabalho obrigatório nas escolas públicas de conscientização, durante uma semana, um trabalho de conscientização. Então, a gente vê esse movimento crescendo, mas, infelizmente, a gente se depara com esses dados que você está colocando aqui, porque o que a gente vê é que a questão da violência é um problema estrutural de gênero, de violência contra a mulher. Então, é preciso, sim, esse envolvimento. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui conversando com você, Úrsula, que é uma mulher que é defensora, que é uma mulher que combate também essa violência que muitas vezes ela é velada, que a gente sabe, né, em todas as classes sociais. Eu digo isso recentemente porque estive numa roda de conversa e vi, porque também temos uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, e aqui eu abro esse outro parêntese, para dizer que é uma lei onde o Estado cria política de reeducação deste homem que cometeu o agressor. Então, existe já uma lei que também já foi aprovada. Então, hoje o Estado precisa pactuar isso com as demais instituições para que a gente possa fazer uma reeducação a este agressor, lógico, com todos os seus parâmetros e o padrão, para que a gente possa trabalhar também esse agressor para que ele não venha recidir. E eu estava numa roda de conversa e vi realmente um homem querendo dizer, olha, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, porque tem horas assim que eu não aguento essa mulher, mas eu sei que eu preciso ser trabalhado, Então, é preciso esse clamor também, a gente mediar isso. Deputada, nós duas aqui participando desse programa, né, no rádio, também nas redes sociais, portanto, a nossa imagem está chegando a quem acompanha a gente. Nós duas somos duas mulheres brancas. Nós duas somos duas mulheres que temos independência financeira. Nós duas somos duas mulheres que temos acesso à informação e ocupamos espaços de luta. Isso. Mas vamos lembrar das nossas irmãs que vivem uma situação gravíssima de coabitação numa casa onde vivem 3 famílias, que tem a avó de 40 anos, a filha de 20, a neta de 10, e que estão numa situação de desemprego, que vivem violência por esse ex-companheiro agressor, ou pelo companheiro que não tem, ou pelo irmão, ou pelo tio, ou por alguém que acha que tem o direito sobre o corpo, que tem o direito de violar, né, o espaço, o corpo. Então, assim, é muito mais grave para as mulheres negras, é muito mais grave para as mulheres negras e pobres, é muito mais grave para as mulheres negras, pobres e trans. Então, a gente tem camadas aí de violências que são muito mais graves. Então, nós estamos falando de campanhas que são campanhas intersetoriais, que trazem o Ministério Público para perto, trazem a Justiça para perto, trazem o Poder Legislativo para perto, o compromisso do Executivo. Mas nós precisamos que essas pessoas tenham uma garantia da sua independência econômica, da sua capacitação profissional, da sua inserção no mercado de trabalho, da garantia de um salário digno, de creche para essas crianças, para que essas mulheres possam trabalhar. Como é que a gente vai avançar nisso, que é o maior desafio? Aí eu abro também um outro parêntese aqui e falar do compromisso e da responsabilidade hoje do governo do Estado no sentido dessas políticas públicas, que são inúmeras, como você está colocando aqui. E a gente, para chegar a essa mulher, e a gente tem trabalhado também muito essa questão da política, né? Como é que chega, como é que essa mulher pode ter uma representatividade. Então, é preciso que a gente também trabalhe essa consciência política nas mulheres para que ela tenha maior representatividade. Então, hoje, a gente sabe que a Lei Maria da Penha ela também vem se aperfeiçoando. Então, hoje, o que a gente tem visto é que é preciso trabalhar que a mulher tenha uma inserção no legislativo, uma inserção no executivo, uma inserção para que ela possa ter uma representatividade. Aí você está colocando hoje as nossas grandes deficiências nesse espaço longínquo que nós temos, continental, que é o Estado do Pará. Como é que chega essa política pública? Então, é preciso hoje nós trabalharmos no sentido de criar políticas
políticas públicas que sejam políticas de Estado, para que cheguem e fiquem, como é hoje o caso da saúde. Hoje o governo do creche Estado... por todo o Pará, hoje, por exemplo, hoje a saúde do Estado, né? Hoje nós temos aí o primeiro hospital público no Estado do Pará. Nunca tivemos uma política da mulher. Então, pela primeira vez, hoje nós temos isso, uma preocupação do governo do Estado, das secretarias estaduais, como você está dizendo, intersetorialmente, o envolvimento das diversas instituições. O Empodera é uma linha de crédito também para mulheres, né, vítimas de violência. Vítimas de violência. Nós temos aí as creches por todo o Pará. Isso é uma coisa assim, maravilhosa. 20 mil crianças, né? Vai atender às nossas necessidades. Infelizmente, vai atender em parte, mas vai atender. Então, hoje é uma grande expectativa, as pessoas estão esperando por isso, e nós, como legisladores, fiscalizadores também, nós temos esse papel princípio, que é de fiscalizar, de fazer esse controle das políticas públicas, e é o que a gente tem feito. Então, é muito importante a gente ver que a Lei Maria da Penha, ela vem se aperfeiçoando no sentido de dar esse empoderamento à mulher, esse empoderamento econômico à mulher. Então, hoje, a gente tem feito muito esse trabalho de capacitação, de formação, mas também de garantir a essa mulher esse recurso financeiro, para que ela quebre esse ciclo de violência. Porque a gente fala, política pública, a gente precisa, essa mulher, ela precisa se empoderar. Aí ela olha e diz, eu vou viver do quê? Vou fazer o quê com esse monte de filho? O que eu vou fazer? Vou comer o quê? Vou morar onde se a casa é dele? Primeira coisa que acontece é isso. Eu vou morar aonde? Né? Então, hoje, a gente tem algumas políticas já buscando, dentro do Legislativo, criar políticas que obriguem realmente o Estado a ter esse comprometimento também com essa mulher. Então, olha, recentemente nós aprovamos uma lei também que faz o comprometimento desse companheiro, desse violador de direito ou desse abusador que seja, mas esse infrator, para que ele assuma o compromisso financeiro do sustento, entendeu? Do tratamento psicológico, do tratamento médico dessa mulher que sofreu. Mas aí a gente vai mais além, que você falou aí, que nos estarrece, a questão do feminicídio. As campanhas que são feitas hoje, elas são feitas justamente para conscientizar essa mulher, porque a mulher, ela muitas das vezes, independe da classe social, ela não se vê violada, ela não se vê violentada. Sabe aquela coisinha de quando chegar em casa a gente vai conversar? Ela não vê isso como uma violência. Psicológica grave. Uma violência psicológica grave. Lá em casa a gente conversa. Então, às vezes a gente conversa com a mulher e ela diz, não, mas ele falou isso. Mas isso é uma violência. Então, é preciso, e essa campanha Agosto Lilás, que é, como eu digo, não pode ser só o agosto, são todos os dias e todos os meses do ano, ela vem justamente para isso, para criar esse sentimento de compartilhamento, de compromisso e responsabilidade de toda a sociedade. Porque quando você defende uma mulher, você defende a família, você defende uma sociedade. Quando você mete a colher, é a vida de uma mulher que você salva. Então, essa campanha Agosto Lilás, que a gente está falando aqui, que é importante, e ela é no agosto, porque é quando se comemora a Lei Maria da Penha, e a gente tem participado. Ontem eu participei lá em Ananindeua, na Faculdade SMAC, nós participamos também lá, e estava o promotor de justiça, estava uma juíza, estava o acadêmico lá, alunos dos cursos de Direito. A gente estava falando justamente disso, quais foram as conquistas e os avanços da Lei Maria da Penha, para que a gente tome essa consciência. E você sabe, eu não sou operadora de lei, mas você sabe que a lei, ela vem se aperfeiçoando, né? E a gente vê que, embora a nossa representatividade aqui na Câmara Federal, ela é mínima. Nós temos uma legisladora na Câmara Federal. Mas a gente vai mudar isso em 2020. Vai mudar, esse é o nosso compromisso, né? O nosso compromisso hoje, como parlamentar, nós somos 10, nós não podemos retroceder, está nas nossas mãos. E para isso, durante a campanha eleitoral de 2020, nós tivemos um avanço, Úrsula. Hoje nós temos no Executivo 28 mulheres que estão à frente
do Executivo. O número de vereadoras também, nós tivemos um aumento de 4%. Foi pequeno. As procuradorias nas câmaras municipais estão aí acontecendo. Todos os dias a gente tem contato, um vereador. Temos vereadoras em câmaras municipais que não têm vereadores. Olha, nós queremos criar aqui também uma Procuradoria da Mulher, que pode ser também o legislador para tomar conta, para ser Então, isso é um avanço, e essas são conquistas que a gente vai adquirindo. Mas temos esse compromisso de aumentar essa representatividade da mulher Federal na pelo Câmara Pará. Federal pelo Pará. Com certeza. Deputada, vou aproveitar esse finalzinho para fazer uma homenagem à Câmara de Vereadoras de Cachoeira do Arari. Lá são 13, mas 7 são vereadoras e a presidenta é uma mulher. Tá vendo só? É uma vereadora. O percentual é quanto? É 35%? Olha só. É maior do que... Maior, porque veja, lá são 7 mulheres e 6 homens. Olha só. É maior, e a presidenta da Câmara é uma mulher da Câmara dos Vereadores. Cachoeira do Arari, do exemplo no Pará. Deputada, gratidão pela tua participação aqui conosco, por essa energia. Você cada vez mais forte, mais firme, mais articulada. Hoje é o dia da galera virada no Girai aqui. Todo mundo ligado no 220. Beijo no teu coração. Obrigada, saúde, paz, você, querida. Beijo pra você. E vamos na luta. Vamos na Avante, luta. que a luta é grande. Estamos de volta aqui com o seu Conexão Úrsula Vidal, pelas ondas da Rádio Clube. Gente, eu até me lembrei de quando eu comecei a fazer rádio. A voz foi igualzinha, eu tinha 15 anos, muito tempo. Gente, tanto tempo. Ó, do Ronca. Eu sou tão antiga que eu ainda falo do tempo do Ronca, que é muito antigo. A gente vai agora conversar com a nossa querida Jana Borg, do nosso quadro Ela Pode, sobre a Boutique da Paz. O que é a Boutique da Paz? É um espaço super, assim, charmoso, estimulante, digamos assim, para os nossos sentidos mesmo, que foi inaugurado junto da reabertura do nosso Teatro da Paz e que tem um trabalho incrível de empreendedoras mulheres. Tudo bom, Jana? Tudo bom, Úrsula. Eu quero dizer que eu já fiz comprinha lá. Faz muito bem, valorize, né? A Boutique, ela tem um trabalho muito bacana, que foi feita a curadoria com a Loli, né? Com a Loli Furtado, que é uma empreendedora da economia criativa aqui, que está com um projeto muito bacana, né? À frente da Beirando Moda, que tem espaço físico, tem a loja virtual. Lá na Vila Container. Exatamente. E aí ela fez uma curadoria com empreendedoras locais para que elas se inspirassem na belezura que é o Teatro da Paz, né? Os espaços, toda a estética, né? Toda a arquitetura, para que eles criassem souvenirs e peças autorais. E aí a Boutique está recheada dessas iniciativas bem bacanas, de um projeto que começou em julho, né? E que conseguiu entregar todo esse produto para a cidade e nesse cantinho super especial que fica no café também, do Teatro da Paz. O café também está todo reestruturado, agora tem mesinha gostosa, tem muita coisa gostosa para comer. É legal porque você chega mais cedo, então vai para a visita guiada, ou então você sai do espetáculo, está com fome, já come ali um croissant, já toma um suco gostoso. Mas vamos falar dessas empreendedoras. É uma curadoria muito, muito cuidadosa, só tem produtos lindos, assim. Sim. Muito legal o trabalho que elas fizeram, porque produziram para a lojinha, para a boutique, vai. Exatamente, né? Elas fizeram um tour mesmo, guiado pelo teatro, mergulharam realmente na história do Teatro da Paz, participaram desse processo até a inauguração e se inspiraram para criar peças autênticas que são tanto inspiradas no Teatro da Paz quanto na nossa cultura amazônica, né? Uhum. E aí a gente tem, por exemplo, a Ti Silva. São mulheres que, na verdade, estão tanto nas redes sociais, Úrsula, quanto com sites, né? Então, eu vou falar aqui dos sites e do Instagram, né? O Instagram da Tia é a Ti Silva, underline, aquela letra que vai lá embaixo, né? Com Y, e tisilva.com.br. Ela é uma artista visual amazônica e professora na faculdade. Ela é formada em moda pelo UNAMA e mestre em semiótica. E tem, nas ilustrações delas, quadrinhos que produzem a representatividade e o empoderamento amazônida. Ela se inspira na narrativa de mulheres e na produção LGBTQI+, e na população LGBTQI+, amazônica. E ela faz esse resgate cultural, ancestral, muito voltado para
para a nossa flora, para a nossa fauna, para a nossa comunidade, né? Da floresta, nossos espíritos, essa ancestralidade cabocla bonita, que ela linda. produziu que são lindos, lindos, lindos. É meio uma estética um pouco quadrinho, né? Que dá uma pegada mais moderna, porque a gente tem elementos artísticos, decorativos, né, no Teatro da Paz, que fazem uma referência ao Art Nouveau, ao neoclássico, né? Porque digamos, o Art Nouveau como uma referência estética muito forte dentro dos elementos artísticos, e o neoclássico como uma referência arquitetônica, mas ela ela faz a famosa releitura, né? É muito legal. Exatamente. A gente também tem a Iane Alves, que ela é uma designer, e Ourives, e ela tem a marca Arco de Memória, né? O trabalho dela é incrível. Para você ter noção, Úrsula, quando a gente entra na página dela no Instagram, ela tem um cordão que ela fez com a Viú. Então, uma pessoa chegou com ela e falou, olha, eu sou da família Camarão e eu queria que você produzisse um pingente em aviú. E aí ela conseguiu resinar o pingente em aviú e está lá. Então, que assim, legal. ela utiliza realmente elementos da nossa cultura para produzir. Então, as peças são muito delicadas e vão desde as biojoias até utilização de pedras e metais mais preciosos, sempre com uma pegada assim, muito criativa e inovadora. Então, ela está com peças inspiradas na estética do teatro. Então, são colares, cordões que estão ali expostos na loja. A gente também tem a ilustração, Úrsula. Então, a gente tem a Elo Ilustra, que o Instagram é Elo Ilustra, né? Com H, ou eloilustra.com.br. Ela é ilustradora, design, quadrinista e empreendedora. Já participou de vários projetos de ilustrações para marcas como Red Bull, para o Shopping Pátio Belém, Telecine, Defensoria do Estado. Que legal, né? E ela traz uma pegada muito interessante nos quadrinhos, porque tem humor e retrata a realidade paraense. É a chuva da tarde, esse calor que deixa a gente breada, é o açaí que deixa a gente com sono. Então, é o humor paraense, a diversidade e a representatividade feminina. A Elo está em tudo que é lugar, porque a gente vê assim, nas lojas colaborativas, né? A gente vê na Letes, a gente vê lá no Beirão da Moda, né? Ela tem uma produtividade muito grande, ela produz muita coisa, né? Exatamente. Vamos lá. E é novíssima e está com uma turma muito bacana de ilustração. A gente também tem um bordado feito à mão da marca Bodo Psicodélico. Eu amo. No Instagram, é um bordado incrível, assim, um trabalho muito delicado da Larissa Souza. E a Larissa, ela é uma bordadeira graduada em filosofia. E ela acredita que a arte é um grande agente educativo, político e psicossocial. E essa crença dela é possível ser representada no trabalho, porque você visualiza o seu bordado feito com vários elementos, além da linha, né, do fio da meada, mas assim, ela borda com palha, ela borda em folha, e ela traz realmente, por exemplo, a lenda do boto, a Vitória Régia, vários... faz parte do imaginário da nossa Amazônia, o que ela traz. Essa mitologia, né? Exatamente. Esses elementos da nossa mitologia, esses personagens, né? Exatamente. E com essa forte pegada da mulher, né? Dessa mulher, da força dessa mulher da Amazônia. A gente também tem o Ateliê Moraes, que são duas irmãs, né? As irmãs Moraes, que produzem joias e biojoias artesanais há 14 anos. Então, elas usam também elementos amazônicos, a madeira, são as nossas pedras, as nossas gemas, para produzir esse deleite de peças, né? Estão disponíveis, as peças delas ficam disponíveis tanto na Boutique da Paz quanto no Espaço Beirão da Moda. São lindas também. E a última dica que nós temos dessa marca também que está na boutique é o @olhamana ou olhamana.com.br. Olhamana é ótimo. Só faltava ser Ulhamana! Exatamente. E essa marca, ela faz arte em papel. É lindo o trabalho. É lindo. Eu estou encantada com o trabalho como é o nome dela? Marta. Da Marta. Marta isso Cardoso. Mesmo, isso. Ela conseguiu reproduzir em papel, com cortes muito delicados, a própria letreiro, né, do Teatro da Paz, Úrsula. E ela explica que cada item que ela produziu, ela se inspirou nos aspectos da arquitetura, da vivência e das simbologias presentes em cada detalhe desse grande ícone da cultura paraense, paraense e amazônica, né, que é o Teatro da Paz. Eu quero te dizer que foi dela que eu comprei um quadro que quando a gente entra, antes da gente entrar no hall, tem assim, é quase como se fosse assim
digamos que seja o nome do Teatro da Paz, como se fosse um tapete de mosaico. Ela fez uma reprodução em papel e quando a Lore estava finalizando, disse, olha que coisas lindas estão saindo antes da gente abrir. Eu falei, ai meu Deus, eu quero. Aí no dia que eu fui lá, eu falei, tomara que ninguém tenha comprado, tomara que ninguém tenha comprado. Tá lá em casa, lindo, maravilhoso. Levei o Teatro da Paz para casa. Era para ser seu, né? E para finalizar o nosso serviço, né, de toda semana, a gente vai divulgar aqui para vocês a nossa agenda, Úrsula. Então, a gente está com o evento digital do Elas na Rede também. No próximo dia 31, às 20 horas, a gente vai ter uma live com as empreendedoras da padaria Verde Rosa, que é a primeira padaria online vegana de Belém. Que legal! E é um casal LGBTQIA+, que está à frente dessa iniciativa. E é muito interessante porque eles acreditam que a comida vegana ela pode ser acessível, né? Então, essa pegada, e elas produzem pães incríveis, sempre com essa pegada da acessibilidade. Tem um aplicativo próprio, a empresa está assim, fazendo um trabalho lindo nas redes sociais. Padaria Verde Rosa, @Padaria Verde Rosa. @Padaria Verde Rosa, e inspirando muito com essa perspectiva do crescimento, né, do empreendedorismo aqui. E o Elas na Rede é um projeto aprovado pelo edital de festivais integrados da Secult pela Lei Aldir Blanc. Então, vamos para a rede com o Elas na Rede. Beleza, gente. Então, a gente aguarda você. Já que a gente está fazendo toda essa propaganda da nossa Boutique da Paz, a gente vai fazer a propaganda do Teatro da Paz. Então, nesse final de semana, hoje ainda tem a Amazônia Jazz Band, na segunda-feira ainda tem Dia Braise, que é a primeira montagem do nosso festival de ópera. Na terça-feira tem espetáculos do Colegiado de Dança. E no final de semana, já nem é spoiler mais, porque já está nas redes da Secult, no próximo final de semana, deu a louca no gerente. A gente vai repetir a programação da nossa Amazônia Jazz Band, da USTP, porque tá mina de gente, sabe mina? Craudiado de gente na porta. Não deu para quem quis, todo mundo com muita saudade do nosso Teatro da Paz, de programação cultural. Lembrando que a gente está cumprindo todos os protocolos sanitários, estamos medindo temperatura, distanciamento social, uso obrigatório de máscara. Então, a gente vai ter no dia 3, sexta-feira, Amazônia Jazz Band, e no dia 4, Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, novamente na programação de reabertura do Teatro da Paz. Já estamos ao vivo nas redes sociais. A nossa história de amor. Gente, para! Quem nunca? Por favor. Eu tenho a honra, a alegria de conversar com o Júlio César Patrício. Além de ser Júlio César, ele é Patrício, tá? Para tudo. Aqui no nosso Conexão Úrsula Vidal, com o Júlio César Patrício, do nosso Tom, que tá com tudo e não tá próximo. Aliás, meu bem, você deu um show durante a pandemia, vocês, o grupo, deram um show de como conectar com o público sem poder estar perto. Vocês chegaram a fazer lives assim, com 80 mil visualizações. Que bacana, Júlio, mas agora a gente já pode estar perto, tem público e tal, com todos os cuidados, vacinados, com todos os cuidados. Mas vamos falar um pouquinho de como é que foi esse nosso Tom se reinventando, né, Júlio? Olha, o primeiro prazer estar aqui contigo, né? Uma alegria te reencontrar. Ei, Júlio, quanto tempo a gente não se... Faz muito tempo mesmo. Um tempo. Mas assim, eu estava vindo para cá e estava pensando que nós tivemos grandes entrevistas. Assim. Eu tenho uma foto muito marcante num Sírio, com a minha filha muito pequena, sentada, e eu vou te mandar depois essa foto. É uma foto belíssima, muito importante para mim, assim, porque eu sempre tive essa conexão muito forte com a minha filha, e eu te escuto muito. Eu aprendo bastante sobre pautas da questão das mulheres. Eu estava ali sentadinho, eu sou um curioso quanto a isso. Digo que eu tento ser um machista em desconstrução. Isso é legal, viu? Porque a gente nasce nessa estrutura e a gente vai se desconstruindo. Então eu vou aprendendo com vocês. Que bacana. Vou ouvindo, sou pai de uma menina. Que idade ela tá? Ela vai fazer 20 anos, dia 1º de outubro. Essa carinha de bebê, tá, meu bem? E ela é uma ativista, uma menina muito ligada. Te ensina, né? Me ensina muito. Ela pegou muito das minhas coisas, dos meus lados, sem eu nunca forçar, sem eu nunca impor muita coisa. Mas ela me ensina hoje em dia muita coisa. Então, como ela chama? Maria Luísa. Ei, Maria Luísa. Ei, olha o nome das minhas duas filhas, a Maria e a Luísa. 20 anos. E muito legal, né, Júlio? Porque eu acho que um pai jovem, assim, como tu,
além do aspecto do desafio também, porque a gente vai aprendendo meio que, né, tem uma certa insegurança porque é um pai muito jovem, então você ouve muita coisa, faz assim, faz assado, a gente não sabe a quem ouvir e vai tentando acertar, mas também tem a possibilidade de um diálogo muito próximo. Eu sei porque eu também sou mãe de um homão de 28. A gente olha entendeu? achando que continua sendo muito pequeno, mas depois você cai na sua realidade que não é. Que ali você já está diante de uma mulher que está se formando e tudo mais. Eu aprendo... Mas eu... fala da foto. Ah, sim. Então a foto é no dia do Círio, que para mim tem uma importância muito grande. O Círio, eu gosto muito do Círio. Eu tive o prazer de cantar, de regravar a Senhora da Berlinda, que até hoje toca na procissão, né? Então, essa regravação foi no disco que foi o meu amigo Pardal. Faz muito tempo que eu não encontro Pardal também. E ele me deu esse presente no início da minha carreira, era em 2004 isso. Foi um disco que tinha Fábio de Mello, que tinha um bando de gente. O Pardal, eu chego para gravar, olha, eu separei a Senhora da Berlinda para ti. E aquilo foi, eu era muito menino, assim, entendeu? Então, o Círio tem essa importância até artística para mim, que sempre é lembrado. Sempre o pessoal da festa usa ainda essa gravação, ou algum clipe de TV que usa essa gravação. Então, e a minha filha é estudante de jornalismo. Olha só! Entendeu? Ela faz jornalismo no Mackenzie. É uma Perguntadeira. Poxa, olha, ela está sempre ali, ó, pai, isso aqui não é legal, isso aqui não Aliás, é tão bacana. como estudante de jornalismo, ela jamais vai cometer esse erro que eu cometi. Por favor, a gente está com um companheiro aqui que é um convidado, que é o Igor. Balão do Cavaco. É o Igor Balão, eu chamo de Balão do Cavaco, ele não vai ficar chateado comigo. Ô, Igor! Que também é um cara grata, querido. Parceiro, que é do samba há muito tempo. A companheira dele é uma grande cantora de samba também, Juliana Franco. Que legal! Uma menina que vai despontar muito no nosso cenário aí. Também é uma Que outra, bacana. já entrando num assunto de... Tem muita mulher hoje em Belém, aqui na nossa região metropolitana, voltando a cantar muito samba, pagode também, que era uma coisa muito machista. É difícil você ver mulheres cantando pagode. E mulher no hip hop e mulher no pagode, então, assim, era um negócio difícil de achar. Difícil, então tem todo esse movimento, elas têm até um grupo de samba que são só mulheres. Que legal. O nome do grupo, Balão, é Pagode das Meninas. Então tem muita coisa aí acontecendo. E voltando à tua pergunta, que eu acabei não te respondendo, eu sou um cara muito curioso com as redes, então eu pesquiso muito, tento entender como a gente se mantém próximo, e a pandemia foi o maior desafio da nossa vida. Para todos. Sim. Né? Em todos os sentidos, econômico, psicológico. Eu digo artístico, do ponto de vista da criatividade, não posso parar. Não posso parar. Produzir, O que eu posso fazer para conseguir pagar minhas contas? Tem várias coisas que envolvem. E, ao mesmo tempo, como conseguir manter as pessoas de alguma forma ativas mentalmente. Eu acho que, se as pessoas tinham dúvida, Úrsula, da importância da arte na vida delas, acho que tiverem um pinguinho de noção do que elas perceberam que foi a arte que nos segurou, cara. Foi filme, foi livro, manteve foi a música. Nossa sanidade mental, né? Foi aquela coisa assim, o artista por muito tempo. Na verdade, a gente está quebrando várias coisas, né? Você vê as Olimpíadas que hoje a gente comemorou aquela menininha pulando no skate. O skate, o que era 20 anos atrás, como ele era olhado? Ele era olhado cheio de preconceito também. Então, acho que muita coisa está sendo destruída para o bem. Sim. Tá? Para o bem, para o lado positivo. E acho que a arte conseguiu também impor esse tipo de coisa, da importância do artista, de que o artista ele é importante para a economia de uma cidade como Belém. Eu queria entrar nessa, digamos assim, nesse pormenor, né, ou por maior, falando sobre essa questão da economia do artista. Tu hoje és presidente da União dos Artistas Paraenses, a Uniaspa. E a União é muito importante para a garantia de direitos, para a organização de uma categoria, né? Então, assim, durante muito tempo, pesou sobre o artista o estigma de que o artista não se organiza, o artista briga entre ele, vive... E essa pandemia chegou também para dar um sacode em todo mundo e dizer o seguinte, olha, ou a gente se une, ou a gente não se organiza para garantir direitos, políticas públicas, organização da nossa própria vida produtiva como artistas. Então, assim, é CPF, é CNPJ, é uma associação, como é que a gente dialoga, inclusive, com a classe política para garantir. E também foi um aprendizado, né? Está sendo ainda, né? Na verdade, esse agora foi um momento, os últimos 2 meses, onde as coisas começaram a reabrir um pouquinho, então o artista ele começou a tocar um pouco mais a sua vida. Mas eu posso dizer que durante 14 meses foi um desafio enorme, porque muito do que você falou tem de verdade, a desunião de uma classe, onde a gente conseguiu
de alguma forma, unir vários setores. Eu digo que eu falo de uma classe a qual eu faço parte, do artista de casa noturna, do artista de bar, do artista de quinta, sexta, sábado, domingo, que ele é um artista, Úrsula. Ele não ia lá pedir o fomento à política pública. Ele tocava no lazer, no entretenimento, numa cultura que tem, digamos assim, uma dinâmica própria, né? Muito, muito, exato, é isso. Então, ele se viu paralisado. Então, ele percebeu que, de alguma forma, a gente era realmente desorganizado. Você esteve perto da gente, você foi fundamental, na verdade, né, na construção dos festivais que nós fizemos, junto com o governo do Estado, junto com a Secult, junto com a Funtel, enfim, junto com todo mundo que esteve com a gente. E a maior dificuldade que a gente teve, até 20 dias atrás, a gente estava batendo na pau de cara para fazer o cara receber o que ele tinha para receber, porque ele estava desorganizado, não tinha conta bancária. não tinha conta bancária, não tinha... Eu digo assim, os passos, eles foram importantes. Né? Agora a gente, inclusive na semana que vem, a gente tem mais uma reunião de grupo de diretoria, porque eu não faço nada sozinho, a gente tem um bocado de gente junto, né? Sim, e vocês trabalham bastante, né, meu tem um compadre? bocado de gente que me ajudou, me auxiliou. E tudo Como isso. o Iego, que está auxiliando a gente agora. Como o Iego que está ali. Eu vou te dizer um negócio, é o braço de ferro. Ele é um e homem ele biônico, ele é biônico. E Esse ele- braço é um braço de ferro. E ele, Está segurando. E ele né? me pegava às vezes lá, Diego, me ajuda, pelo amor de Deus, chama o Diego. Então, agora a gente está indo para outros passos da associação, que é realmente o meu objetivo. Se você perguntar para mim, a gente tem uma diretoria de 3 anos. Eu só quero os 3 anos mesmo, eu não quero ficar mais de 3 anos, mas eu quero poder deixar em 3 anos com a nossa diretoria algo que as pessoas sintam orgulho, onde elas possam acreditar que ali elas se sentem E representadas. tem muita gente, olha, a gente já sabia que são os bares, os restaurantes, as casas de show, os espaços onde tocam as aparelhagens, enfim, os DJs, mas olha, essa pandemia a gente olhou e disse, meu Deus, é muita gente que depende da música. Eu cheguei para tocar agora, acho que foi em Cametá. E aí a gente começou a descer do ônibus que a gente estava, e o cara, é tudo isso? Eu falei, parceiro, são 14 famílias aí, só nessa daqui, só nesta banda aqui são 14 famílias, então imagina a quantidade de gente que depende de tudo isso. DJ, técnico, host. Tem coisas muito pequenas, sabe, Úrsula? Hoje a gente tem, graças a Deus, esse conhecimento de conversar com deputados, conversar com vereadores, tem coisas pequenas que já podem entrar. Eu vejo muita coisa que me incomoda como artista, tipo, às vezes eu observo o cara monta uma casa noturna, olha que coisa pequena, né? O cara monta uma casa noturna para 400 pessoas. Ele faz tudo, Balão. Ele só não faz o camarim pro artista. Égua. Ele se preocupou com tudo, ele só não se preocupou com o mínimo de conforto para o cara ou para a mulher. Que segura a onda da casa Que dele. faz a cerveja dele vender, que faz o bar dele vender. Então, quer dizer, isso é mínimo. Será que a gente não pode conversar para que isso seja obrigatório em lei? Será que isso não pode ser uma pauta É interessante? dignidade de trabalho. Dignidade de trabalho. Eu digo que eu estou há 22 anos à frente do nosso tom. E E, carreira... Júlio, quantos anos tu Eu tens? fiz 43 anos. Mentira, não é Eu fiz verdade. Não é 43 verdade. anos. Não, essa onda não tem. Esses cabelos brancos já começam a me entregar. Esses 3 cabelos brancos. E assim, eu digo que uma das coisas... Nos falta muita coisa. Consciência de classe é uma coisa que eu tento muito montar com aqueles que eu converso. A gente precisa saber de que lado a gente está. A gente precisa saber quem verdadeiramente discute as nossas pautas. Porque o que eu acho que perturba muito um artista, às vezes, que tem uma carreira de dia a dia, de luta, de barzinho, ele acha que aquele artista que tem um cachê de 500 mil, 600 mil, as realidades são diferentes, as pautas são diferentes. Às vezes você está diante de um cara que tem cabeças de gado para não sei onde, ele faz música também, mas a vida dele já não é mais só aquilo. Então eu percebo que falta ainda uma consciência de classe. Eu acho que isso falta no Brasil como um todo. Sim. Tá? É uma construção histórica que a gente ainda está lutando. O brasileiro tem uma parte da sociedade brasileira não compreende exatamente qual é a sua classe, onde ela está. Entende? Quais são as suas lutas, Quais né? são as suas Porque eu verdadeiras sou um lutas? cara explorado. Está entendendo? E que tem gente que explora a minha mão de obra. Né? Às vezes você muitas vezes briga por coisas que alguém que está te olhando de fora pensa que aquilo ali é uma tolice. E não é. É dignidade. Claro. Tipo... É direito. Eu vou contar uma história... Aqui quem está falando é o Júlio Artista, tá? Sou eu.
não estou falando aqui como presidente de uma associação, mas para mim são coisas de dignidade de um artista. Aham. Às vezes você chega por aí para tocar numa casa noturna, o cara serve uma água. Sim, Então, é o mínimo, né? eu estou mentindo, não? Isso é o que você serve Isso, quando se você tiver convida uma pessoa para entrar na sua casa para trocar uma lâmpada. E né? assim, aham. eu tô querendo dizer assim, e eu sei dos privilégios que eu tenho, tá, Wilson? Sim. Eu sei que eu faço sim. parte de uma banda importante. Aham. Eu sei Que tem que eu uma tenho história que tem uma história, consolidada. que tem agenda, que o telefone toca, Tem estrutura. que tem estrutura. Então, é isso que eu tento plantar no coração de muitos, eu vou chamar de companheiros e companheiras de Imagina o trabalho. nosso colega DJ, que é ele, entendeu? Ele E às vezes eu tento ele. dizer para esse cara, a nossa luta não é essa aí. Não é nesse campo que a gente está. Me permite conversar contigo, mas cara, é um trabalho longo, Sim. é um trabalho que requer tempo, é um trabalho... Mas eu acredito que a minha música, ela não é só a música que toca. Eu acho que a gente tem mais para servir. O nosso tom, eu penso muito no nosso tom como isso. E a Vocês pandemia... inspiraram muita gente, né? Inspiram até hoje, né? O cara fala assim, pô, eu vou te dar um exemplo agora de eventos que a gente faz. A gente não pode fazer eventos superlotados, Aham. mas sempre se esgotam as coisas. Então, eu tenho legal. orgulho disso, porque a gente está há 22 A anos. casa lota, a casa lota. A gente está há 22 Dentro anos. da lotação permitida. Eu digo que nós somos uma banda de bilheteria. A gente vai lá e o cara paga para nos assistir. Sim. Mas nem todos os artistas são assim, e ele é artista também. Então eu tenho que pensar nesse cara também. Legal, Júlio. Esse cara Muito também legal. merece a nossa atenção. E é para isso que a Uniaspa está aí também, e a pandemia veio para isso, para dizer o seguinte, na hora que é sempre na hora que aperta que a gente aprende, Sim. né? É a hora que a gente olha para o lado, que a gente vê qual é a minha luta, qual é o meu lugar, né? E como é que a gente consegue evoluir. Júlio, deixa eu te dizer, a gente vai ter que fazer parte 1, parte 2, essa é a parte 1, a gente vai fazer parte 2, parte 3, parte 5, mil. Eu falo porque pra caramba. Não, mano, porque é uma história e porque também é o seguinte, meu compadre, você está, assim, dando uma contribuição muito importante, nós não estamos, olha, deixa eu só falar um negócio para vocês, o Renda Pará, vamos lá para o Renda Pará, que abriu para o credenciamento de técnicos, DJs, holds, iluminadores, músicos, instrumentistas, 17 mil. 17 mil, 2 dias de credenciamento aberto, 17 mil tiveram acesso a R$500. Teve gente que ficou de fora, teve gente que ficou de fora porque perdeu a data, teve gente que perdeu porque não tinha um documento, que não precisava nem comprovar, na verdade era autodeclaratório, mas teve gente que ficou, eu digo comprovar, assim, era autodeclaratório e depois, se você não puder provar na hora da fiscalização randômica, problema seu. Então, ali você estava assumindo um compromisso de autodeclaração, vou logo avisando, viu? Quem tentou burlar ali a política pública, isso era um direito dos músicos, dos holds, dos técnicos. Mas nós estamos falando, por exemplo, de quem não tinha internet, porque nós ainda vivemos no estado que, infelizmente, muitas operadoras vêm para cá, mas só querem saber de onde tem o combo da quantidade grande de clientes. Mas tem que entender que se ela ganha lá em São Paulo, ela tem que assumir também a política pública de levar a sua antena para onde tem brasileiros precisando. Incrível como algumas pessoas não conseguem compreender que existe isso, né? Tem lugar que você não tem internet. Não tem internet. Então, assim, a gente vive ainda, infelizmente, num estado que é um estado, por conta de tantas assimetrias, nós estamos brigando ainda para acessar políticas públicas do governo federal, e isso deveria ser uma exigência, inclusive. Tudo bem, eu vou pegar aqui esse combo de clientes de São Paulo, mas eu tenho uma obrigação de implementar as antenas também, por exemplo, em lugares que são lugares mais remotos. Porque isso é uma política. Hoje em dia, a internet é acesso a direitos. Júlio, deixa eu te dizer, vamos de música. Vocês estão fazendo show nesse sabadão, no Quintal 500, na Gaspar Viana. A gente tem um projeto chamado. A gente tem um projeto chamado Resenha do Nosso Tom. É um bate-papo, onde a gente sai tocando. Onde a gente sai cantando. Roda? Tipo uma roda? Ela é uma roda, mas a gente toca com a banda toda. Então, legal. Eu recebo artistas. Que legal! Gosto muito de dar palco para artistas que iniciam. Bacana, Eu acho que a gente tem essa... Como fizeram isso por ti, né? A gente tem essa responsabilidade, assim, né? Então vai ser uma resenha do Nosso Tom. Tudo que a gente botou disponível na internet esgotou. A gente não tinha não podia ver. Esgotou, é como eu te falo. A gente o povo está com saudade pra caramba, mas vocês também já eram arrasa-quarteirão. Vamos combinar. Então, assim, tem, como eu te falei, eu tenho essa alegria. É só no sábado? É só no sábado. Faz mais? A gente costuma fazer de 45 dias.
dar uma arrumada para não cansar o povo também. Tá né? bom, entendi. Senão, E um horário legal, a partir das 16 a partir das no sábado. 16 horas, Aham. é um show de... Eu nunca fiz uma resenha menos de 4 horas. Égua! É uma loucura. Que legal! É uma loucura. Se me Que der, legal! se deixar aí uns 2 copinhos de uísque, a gente faz um pouquinho mais. Né? Tô brincando, né? Adoro. E vem cá, nesse sábado já tem o elenco? Sim, a gente vai estar com... Vai ter o Bino, que é um parceiro nosso, que faz um som muito legal. Vão ter os meninos do Pagode da Comunidade, uma rapaziada que nasceu ali. Eles são dos Jurunas ali, os meninos, né? Aham, sempre o Jurunas. Jurunas é uma Por favor. uma coisa, né? Tudo acontece nos Jurunas Jurunas de é Belém experiências, total, de né? experiências culturais assim, incríveis. É. Então tem os meninos, tem mais gente, eu vou esquecer, mas já eu lembro. Tá, Tem a aham. Cacau, que é uma cantora também, vai estar lá cantando com a gente, e sempre aparece alguém. Sempre E tem aí um é o amigo ali seguinte, embaixo. sobe aí. Sobe, canta. É um show muito voltado, logicamente, para a nossa discografia. A gente toca muito a nossa discografia, mas também toca um pouquinho de tudo. Passeia por outros ritmos, o que a gente vai sentindo de acordo com cada público. Nós fizemos esse show em Salinas, no Já verão. soube, meu bem, já soube, foi já incrível. soube. Nossa, por favor, só se falava disso aqui em Belém, quando eu fui para Salinas. Foi incrível. E a gente está aí, cara. Eu estou muito confiante que a gente, aos poucos, realmente esteja virando essa página histórica que nos massacrou, que fez que companheiros e companheiras também de profissão partissem. Morreu muito músico, morreu muita gente. Sim. Né? Então, eu acho que a gente está num processo de retomar. Eu estou muito confiante na vacina, eu estou muito confiante de que a gente realmente Na possa... ciência. de que a gente realmente possa dizer que daqui a um ano, assim, a gente realmente está virando esta página de forma absoluta. Assim seja. Vamos finalizar de música? Vamos. Essa nossa é meio live, é meio programa de rádio, é meio gravação para a gente ir para o sabadão. E agora a gente vai com o Igor do Cavaco. Vamos lá. Você comigo aqui nesse lugar é um sonho, eu nem posso acreditar. É sempre tão difícil encontrar algum tempo só pra gente se amar. Esquecemos de nós dois com tanta coisa pra fazer, e quem sofre só com isso é o coração. Quando a gente então se vê, é bem maior nosso prazer. Impossível é conter nossa paixão. A nossa história de amor se parece com 1 milhão de outras mais. Tanta gente que se ama demais e dificilmente pode se ver. Mas o amor que a gente faz é tão lindo que não há outro igual. O desejo em nós é mais que o normal. Ninguém ama como eu e você. Esse é o nosso tom. Valeu! Bravo, gente, pode aplaudir. Valeu, obrigado. Obrigado, Beijo, querido. obrigado. Até a volta, tá? Até a volta, obrigado. Valeu. Fico aqui, né? Fica aqui. Fico aqui. Então é isso, minha gente. Estamos encerrando agora o Conexão Úrsula Vidal. Eu sei que você está fazendo isso na sua casa. Poxa! Mas a gente encerra então de nosso tom, gravações incríveis, porque tudo que eles fazem, produzem, tocam, é super sucesso, toca o coração da gente. Muito gratidão. Obrigado, Úrsula. Prazer te reencontrar. Prazerzão. Valeu.